Aleluia. Deus abençoe cada precioso irmão, cada preciosa irmã. Os irmãos que vão assistir essa transmissão, que Deus os abençoe grandiosamente. Amém. Deus nos tem dado a oportunidade de chegarmos mais uma vez aqui no tabernáculo e nós estamos agradecidos a Ele por tudo. Tudo que Deus faz é perfeito. Não existe nenhuma imperfeição em Deus. Em Deus, todas as coisas são possíveis. Às vezes, é claro, nós, como seres humanos, não conseguimos ver e atestar a veracidade de como Deus é maravilhoso e como Ele faz tudo perfeito. Às vezes nós queremos buscar mais perfeição humana, quando toda a perfeição de Deus reside no interior do homem. O corpo sempre vai ser falho. A alma é o que é importante, ainda que não creamos nisso. Amém? Eu gostaria de ler com os irmãos Efésios capítulo 1, verso 1. Amém? Efésios capítulo 1, verso 1. Aleluia. Efésios capítulo 1, verso 1. Amém? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, estamos agradecidos a Ti, Senhor, por essa hora tão gloriosa que Tu tens nos dado para chegarmos. Muito obrigado, Senhor. Sabemos que a Tua graça é tudo para cada um de nós. Então venha abençoar esta congregação. Abençoa os nossos irmãos que estejam assistindo essa transmissão, aqueles que ao decorrer dela ainda entrarão, aqueles que não assistirão agora, mas que haverão depois, que Tu possa, Senhor, tomar cada um e fazer segundo a Tua vontade. E estes irmãos e irmãs que estão aqui nesse pequeno tabernáculo, que eles sejam, meu Deus, abençoados, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Podeis assentar. Aleluia. Glória a Deus. É interessante pensar em Paulo, que se dependesse de Paulo, certamente ele não seria um apóstolo, tá? Às vezes eu me vejo nessa mesma situação. Se dependesse de mim, eu não seria um pastor. Às vezes Deus, às vezes não sempre, Deus escolhe as pessoas e Ele sabe por que Ele escolhe as pessoas. O irmão Neville não conseguia gritar com as pessoas, o irmão Brana conseguia. Amém? Dentro da mensagem da hora, às vezes nós temos que parar e refletir e saber que tudo que acontece conosco ainda é aquela raspa daquilo que nós plantamos lá no mundo, e até mesmo coisas que nós já plantamos dentro da mensagem, digamos assim, já caminhando na mensagem, nossas falhas, nossos erros. Deus tem misericórdia, o homem não, tá? Só para você ter uma ideia. Deus, Ele perdoa você e pronto, acabou, perdoou.
O homem, ser humano, perdoa você, e 99 de 100 vezes ele vai lembrar do que você fez e vai continuar beliscando na tua ferida. Agora, na verdade, eu quero falar sobre uma coisa bem mais importante do que isso. Eu quero tomar com vocês a mensagem, a posição de um crente em Cristo. Amém? Não é a posição de um incrédulo, de um denominacional, é a posição de um crente em Cristo. Por isso nós temos a epístola de Paulo aos Efésios. Isto aqui não é um livro, isso aqui é uma epístola, uma carta. Irmão Branham chega a dizer que essa carta, digamos assim que ela foi uma pregação, mas ela não era uma pregação para as pessoas do mundo. Não era para as denominacionais também. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, não pela vontade dele. Por isso eu achei interessante quando o irmão Branham fala, prestem todos bem atenção sobre isso aqui. O irmão Branham ele diz assim: quando você diz que não fará algo, tenha cuidado. Pode ser que Deus queira que você o faça. Você já pensou? Quantas vezes o nosso nunca dura tão pouco? Igual o nosso para sempre. O nosso para sempre dura tão pouco. O nosso nunca dura tão pouco. E às vezes nós paramos e pensamos sobre as coisas que acontecem. Irmãos, eu tenho certeza que existiam pessoas boas, tão melhores até do que Paulo. Quem pode dizer que Matias não era um homem tão melhor que Paulo, humanamente falando? E vocês sabem que a igreja votou em Matias para ser o 12º apóstolo. Ou seja, aquele concílio de Israel olhou as virtudes do homem chamado Matias, as qualidades do homem chamado Matias, olhou para aquele homem como alguém que provavelmente já acompanhava o mestre há algum tempo. Então votaram, lançaram sorte sobre ele e sobre José. Se eu não me engano, não é José? O outro? Alguém lembra o nome do outro? Se eu não me engano, era um José e um Matias, foi lançado sorte sobre Matias. E ele foi escolhido em votação. A sorte caiu sobre ele. E depois dessa escolha, você já não vê mais em um versículo da Bíblia falando a respeito de Matias. Você não vê uma epístola escrita por Matias. Você não vê um relato falado por Matias. Você não ouve dizer que Matias viajou para tal cidade e foi fazer uma obra. Até porque um apóstolo é um ordenador. Ele é um enviado. Ele é um missionário. A palavra apóstolo quer dizer um enviado. Ou seja, ele é um missionário. E você não ouve mais falar sobre ele. Mas desde o momento em que Saulo de Tarso vinha a caminho de Damasco, mas precisamente um pouco antes, quando ele foi pedir cartas para levar presos e subjugados, todos aqueles que, tanto mulheres como homens, se eles achassem nesse caminho que eles chamavam seita, um homem zeloso, extremamente radical, mas que quando chega no capítulo 9 de Atos, você o vê caminhando a caminho de Damasco, e de repente Saulo é cercado por um resplendor de luz desde os céus,
E aquela luz brilha, fosforescente ao redor dele, e ele diz assim: quem é, Senhor? Daquela luz saiu uma voz que disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aquela voz não poderia dizer: eu sou Branham, tá? Para as pessoas que ainda, infelizmente, colocam essas escrituras para tentar dizer que o novo nome já deveria ser manifesto lá atrás, ali faltava 2000 anos para a aparição de Branham. Mas você observa e você vai ver, ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Caiu cego, ele ouviu a voz, as pessoas ouviram um trovão soando, tá? Daqui a pouco você vê, ele é levado para um determinado lugar. Quando chega lá, Deus, ou seja, Jesus Cristo mesmo, fala com ele. Também, qual era o nome dele? Ananias, né? E Ananias disse: mas Senhor, esse homem, eu tenho ouvido tudo que ele tem feito, todas as perseguições, tudo que ele tem feito, e tu escolhes um homem desse. Nós tínhamos um Matias, homem piedoso, bom de coração. Claro que você sabe que ele não disse nós tínhamos um Matias, né? Isso aqui é só para poder valorizar o tema. Então, quando você diz que você não fará algo, tenha cuidado. Pode ser que você seja forçado a fazê-lo. Amém? Eu nunca vou aceitar determinada coisa. Pode ser que você ou eu sejamos forçados a aceitar. Pode ser. Ah, mas eu nunca. Eu acho interessante que as pessoas dizem assim, tem pessoas que dizem nunca, diga nunca. A pessoa falou nunca 2 vezes. Mas veja só. Irmãos, eu achei tão interessante isso aqui. Na mensagem, a posição de um crente em Cristo. Nós temos 2 pregações dessa, 2 traduções dessa, inclusive as 2 são da voz, ou melhor, elas são dos crentes da Bíblia, tá? Dos irmãos lá de Chapecó. E aqui, eu achei interessante. Vocês querem que eu vá primeiro no meu texto aqui, irmãos? Veja. Quando você diz, tá, que você não fará algo, tenha cuidado. Pode ser que Deus faça você fazê-lo. Essa epístola, que Paulo escreveu aos Efésios, ela é para salvos e não para pecadores. Você sabe o que eu acho interessante? Eu creio que eu também já fiz isso, mas Deus me mostrou depois de um tempo, tá? Já cheguei em culto de rua, afoito, quando eu era evangelista, porque todo evangelista é meio afoito, né? Às vezes ele não sabe nem o que está fazendo, aí tem um modelo de evangelização perfeito. E chegava na rua e citava a escritura de Efésios capítulo 4. E tentando mostrar isso em um culto de rua. Que Deus é um. Que Deus é o Pai de todos. O qual é sobre todos, por todos e em todos, e assim sucessivamente. E tentando mostrar isso para pessoas que não conhecem o Evangelho. Isso aqui não é nem para crentes denominacionais. O livro de Efésios, ou melhor, a epístola de Efésios é para noiva. É para crente salvo, posicionado. Amém? Aí a pessoa vai lá e prega que há uma só fé, um só Senhor e um só batismo, e joga isso para o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda que seja correto que só existe um verdadeiro batismo, e esse batismo não é nas palavras Pai, Filho e Espírito.
é no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, Filho, Espírito Santo. Não três pessoas, mas três atributos da mesma e única pessoa chamada Jesus. Mas você observa, os afoitos chegam, porque há só um Deus, há só um Pai, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e esse batismo é em nome de Jesus Cristo. Está errado. Essa epístola não é lá para fora, ela é aqui para dentro. Veja, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos em Éfeso, não é aos imundos, aos santos em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Você sabe que lá em Romanos diz: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Amém? Não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo, porque eles não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aos Colossenses diz: se você anda no Espírito, você deve viver no Espírito. Amém? Veja, irmão Branham chega nessa mensagem aqui e diz assim: eu creio que vocês não estão captando isso. Você vai entender depois, quando eu ler. Porque o que eu achei mais interessante é isso aqui, irmão, esses três últimos tópicos aqui. O crente não pode adorar a Cristo se ele não estiver posicionado em Cristo. Amém? Um crente não pode adorar a Cristo se ele não estiver posicionado em Cristo. Só para constar, na mensagem, para nós que conhecemos a mensagem, na mensagem ao nascer do sol, parágrafo 202, William Marion Branham diz que Cristo é os selos. Então, um crente não pode adorar a Cristo se não estiver posicionado em Cristo. E hoje, Cristo para nós é os selos. Nenhum homem tem o direito de adorar o Senhor fora do corpo do Senhor. Vocês sabiam disso? Irmãos, é aqui que entra o problema entre nós. É aqui que começa as dificuldades, porque muitos de nós pensam que só aceitar o batismo em nome de Jesus, dizer eu creio no irmão Branham, agora eu creio na revelação, então eu já estou no corpo de Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, e tudo se fez. Veja só, agora sim, agora eu posso entrar aqui, até porque meu tempo já está quase terminando, é tão pouco o nosso tempo no meio de semana, né, irmãos? Parágrafo 41 até o 54, provavelmente, da mensagem A Posição de um Crente em Cristo. Nós, aqui no Tabernáculo, todos eu creio que temos essa mensagem, tá? Mensagem dos irmãos crentes da Bíblia. Assim, eu penso que Paulo disse que ele nunca se rebaixaria e desceria ao pó como alguma daquelas outras pessoas, e gritaria, e vociferaria, e se comportaria assim como eles estavam fazendo. Mas Deus mostrou-lhe que ele tinha que fazê-lo. Assim, que algumas vezes, quando você diz que não fará algo, tenha cuidado, pode ser que Deus queira que você faça. Você sabe o que eu acho interessante? Paulo, em toda a sua trajetória, chegou uma feita que ele disse assim: eu fiz-me de sábio para ganhar os sábios, fiz-me de louco para ganhar os loucos. Ou seja,
não importava o ambiente em que ele estava, ainda assim, ele era um disseminador da palavra daquele dia. Não importava o meio em que ele chegasse, o assunto dele era Cristo. O assunto dele não era piada, o assunto dele não era filme, o assunto dele não era política, o assunto dele era Cristo. Amém. Por isso ele disse: eu fiz-me de louco. Você já pensou? Irmão, e isso não era um ato hipócrita dele, não, pelo contrário. Era um ato de sabedoria. Ele que pensava que não iria se comportar mal um dia, como aqueles que ele vira antes, e ele se viu numa situação tão quão igual. 42. Vocês sabem que eu vou ler em ordem, tá, irmãos? Muito bem. Ele era um apóstolo pela vontade de Deus. O que eu quero não faço, o que eu não quero isso faço. Mas ele era um apóstolo pela vontade de Deus. Ele não tinha vontade própria, diferente de nós hoje. Nós temos vontade própria. Deus fez isso, fez dele um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, aspas, pela vontade de Deus aos santos, fecha aspas. Amém? Ele não era um apóstolo pela vontade dele. O próprio irmão Brana chegou a um tempo em que ele disse que se dependesse dele, vocês sabem qual era a vida que ele queria? Ele queria estar no deserto. Ele não queria estar de terno e gravata pregando atrás de um púlpito. Ele queria estar sossegado lá longe em uma caverna. Mas não era essa a vida que Deus queria para ele. Deus queria ele um profeta moderno de terno e gravata. Observem. No Antigo Testamento é uma palavra composta. Não significa apenas limpo, mas também posto de lado para serviço. Vem. Serem limpos e postos a um lado para serviço. O altar santificou o vaso. Ele o colocou de lado para serviço. Aspas. Aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Jesus Cristo. Veem. A quem ele está dirigindo isto? A epístola que Paulo estava escrevendo era para quem? Aos fiéis e santos em Jesus Cristo. Não aos pecadores. Não aos bebedores. Aos fiéis, aos santos, aqueles que eram separados para serviço. Amém? Vem. Ele continua. Jesus Cristo, santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Aos fiéis em Cristo Jesus, entre aspas. Agora, esta carta é dirigida a estes, aos fiéis em Cristo. Não ao mundo de fora. Não é um sermão. Paulo não estava pregando aqui para aqueles que não eram salvos. Ele estava pregando para os salvos, aos que foram chamados, aos separados,
aos postos de lado e aos fiéis chamados. Aleluia! Você já pensou? Quão diferente é isso? Que a gente para pensar, meus preciosos irmãos, e vamos ver a posição de um crente em Cristo. Qual é a sua posição em Cristo? Olhe lá para trás, para o deserto, e veja qual era a posição que aquelas pessoas que primeiro saíram tiveram diante de Moisés, diante de Deus. Homens que foram batizados em Moisés, na nuvem, no mar, tiveram a coluna de fogo, coluna de nuvem, comeram maná que descia do céu, codornizes que numa revoada pararam lá até que eles se saciaram. E a Bíblia diz que até que sairia pelas suas narinas. Ou seja, que eles comeriam tanto que vomitariam literalmente. O nome daquele lugar lá em hebraico chama Kibrot-Tava. Kibrot-Tava, ou seja, almejo egoísta. Eles tinham maná do céu, pão de anjo, e mesmo assim eles não estavam contentes. Nada que Deus dava para eles, eles estavam contentes. Veja. Agora, são a esses quem ele está dirigindo, aos que estão em Jesus. A posição de um crente em Cristo é estar em Jesus. Jesus é o quê? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus é a palavra. E estar assentados em regiões celestiais em Cristo é estar sentado na palavra. Amém? Agora vocês veem aqui, quando o irmão Brana diz assim, eu não creio que vocês estão captando isso. Já pensou? Deixa eu ver onde foi pregado isso aqui, irmãos. Essa mensagem foi pregada em Chicago, Illinois. Tá? O estado de Illinois, na cidade de Chicago. Vocês sabem que a pregação do irmão Brana no tabernáculo Brana era uma, em outras igrejas era outra. Hipocrisia? Não. Eu nunca gosto de olhar isso dessa maneira. Eu vejo que ele tinha liberdade de falar, o povo dele tinha maturidade. Eu sei que eu sou muito relapso com isso, irmão. Eu prego o que eu creio em qualquer lugar. O irmão Brana tinha esse cuidado. Eu não tenho. O irmão Brana era profeta, né? Eu sempre vou me usar disso, tá? Eu sempre vou me usar disso. O irmão Brana era profeta, eu não sou profeta. E eu creio que se um membro não tem, irmão, sinceramente, se um membro dessa mensagem de 10, 20, 30 anos não tem capacidade de ouvir que o Cordeiro saiu do trono e ele se encolhe todo, ele não está em Cristo. Vocês querem ver como uma pessoa não está em Cristo ainda? Veja. Eu, 47, não creio que vocês estão captando. Permita-me tomar outra direção. Olhem, um crente não pode adorar, ele não tem direito de adorar. Nenhum homem tem direito de adorar o Senhor fora do corpo de Jesus Cristo. Vocês sabiam disto?
Se tivéssemos tempo para regressar e tomar as leis sobre isto, seria maravilhoso. Ele é quem está dirigindo o crente em Cristo. Se a pessoa está em Cristo, qualquer coisa que você fale está baseado na palavra, você dirá amém. O Cordeiro saiu do trono, está nas mensagens de William Branham, você diz amém. Mas não adianta, irmão, muitas vezes a gente chega em algumas igrejas, as pessoas dão amém, dão glória a Deus, dão aleluia, mas depois estão na mesma situação. Não creem. Nada me segurou em primeira e segunda etapa. Nada me segurou em nenhum outro lugar. Às vezes eu penso que as pessoas devem pensar, esse camarada é cheio dele. Não. Eu, para ser sincero, não tenho nada de mim. Amém. Amém? 48. Veja só, para você ter uma ideia, que o irmão Branham, ele leva, onde ele vai levar isso aqui, irmãos? Essa mensagem ela é de 1955, tá? Então frise bem essa data. Ontem à noite eu estava falando do sangue. Como eu gostaria de saber todo aquele hino. O sangue que Cristo verteu por mim lá no Calvário, o sangue que cada dia nos dá força e valor, nunca, nunca perderá seu poder, alcançar os montes mais altos, que flui dos vales mais baixos, o sangue que cada dia nos dá força e valor, nunca, nunca perderá seu poder. Aleluia! Ei, glória! Esse sangue não perde o poder. Mas só que hoje não é química. Hoje é vida. Veja, ele continua. Então ontem à noite estava falando sobre o sangue. Como é que Deus entrou no ventre da virgem e o Criador mesmo fez-se uma célula de sangue. Quem foi que se fez uma célula de sangue? O Criador mesmo fez-se uma célula de sangue. Ele não fez uma outra célula de sangue. Ele se fez uma célula de sangue. E a partir das células, começaram a pressionar mais além das células, e através da quebra das células de sangue, pulverizou, rompeu onde estava encerrado entre e rasgou o véu, melhor falando, que os separavam dele, e agora ele pôde trazer o crente em comunhão com ele, unicamente através do sangue. Veja, 49. Eles não tinham o direito de adorar aqueles que não tinham vindo através do sangue, não tinham direito de adorar. Olhem no Antigo Testamento, lá atrás, quando os crentes, eles tinham um tabernáculo, e no tabernáculo nenhum homem tinha o direito de adorar, a menos que ele viesse ao tabernáculo. Tá? Ei, glória! Aleluia! Era um lugar onde o sangue era oferecido. Sem o derramamento de sangue não há
remissão de pecado, nem promessa de oração sendo respondida fora do sangue. Mas os filhos de Israel iam ao templo, um lugar onde estava designado por Deus para que todos os crentes se reunissem em um companheirismo. Vê isto? Eles estavam juntos, cada tribo, os fariseus, os saduceus, herodianos, publicanos, todos se reuniam em um lugar, no lugar da comunhão. Como é belo! Por quê? Porque ali o cordeiro era morto, o sangue era colocado sobre o altar de bronze, e os corpos eram queimados, e a fumaça subia, e todos sob a fumaça, que era o cheiro suave nas suas narinas, à medida que se levantava do seu lugar ou do lugar, todos sob o sangue tinham direito de adorar. Veja só como isso agora fica mais sério. Porque hoje não é o sangue de um cordeiro pascal. Hoje não é o sangue de um cordeiro imolado naturalmente. E nem mesmo o sangue de Jesus vertendo num propiciatório. Mas é a vida. Amém? O espírito de vida volta sobre o adorador. O espírito de vida volta sobre o adorador. Veja, 52, sobre o que isto fala? Do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus veio ao seu templo em uma coluna de fogo, e quando o templo foi feito, um lugar de culto para que todo Israel se reunisse, a coluna de fogo veio sobre as asas de 70 pés, 21 metros, dos anjos da parede, e regressou ao propiciatório, de onde grandes querubins de bronze com 14 pés, 4,20 metros, com as suas asas voltadas um para o outro, e se posicionaram. Deus vindo ao seu templo para ser adorado a partir desse templo, onde o sangue fora colocado como expiação. Tá? Isso aqui é no Antigo Testamento. Mas você vê a mudança quando Cristo vem. Já não é mais o sangue num propiciatório natural. Não é o sangue derramado, aspergido, naturalmente falando. 53. E então, quando Cristo veio à terra, quando ele foi batizado no Jordão, tal como o cordeiro, ele foi lavado na pia de bronze, observe. Em seguida, João deu testemunho, vendo o Espírito de Deus como uma pomba descendo, e repousou sobre ele, Deus vindo ao seu templo. Lá no Antigo Testamento, um tabernáculo feito com peles de texugo. No Novo Testamento, na transição, o tabernáculo era um homem, onde Deus veio residir. Eis o meu filho amado, a ele ouvi. Você sabe que Jesus Cristo era a imagem visível do Deus invisível. Pai, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram os teus, e tu me deste e fiz conhecer a tua glória. Aleluia. Deus vindo ao seu templo. 54.
Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Esse era seu templo. Quem? Cristo. E então esse corpo partiu-se pelo pecado, nossos pecados. Ele foi rasgado, sua carne se rasgou em dois, os vasos sanguíneos foram quebrados, e ali e agora, enquanto o Espírito saiu de seu corpo, então todos os crentes, eu espero que vocês vejam isso, vejam, todos os crentes que entram através do sangue, todos os crentes entram, através do sangue no corpo de Jesus Cristo. Eles adoram a Deus através do sangue derramado de Jesus Cristo, onde são ordenados, ou onde são ordenadamente posicionados em Cristo. Vocês veem isto? Não existe remissão fora do sangue. Mas hoje o sangue tornou-se vida. Porque a Bíblia literalmente diz que a vida estava no sangue. E a vida de um cordeiro natural não podia voltar sobre o adorador, porque eles eram de classe de espírito diferente. O espírito do homem é de uma classe, o espírito do animal é de outra. Veja, 55, para nós encerrarmos. Para aqueles que estão em Cristo, fiéis, chamados, escolhidos em Cristo, a estes é a quem Paulo está dirigindo esta carta. Não estão contentes vocês nessa noite, hoje, de estarem em Cristo? Aí você diz assim: como podemos entrar? Gostaria que tivéssemos tempo para isso. Eu também não tenho mais tempo, irmão Branham. Mas gostaríamos que tivéssemos tempo para isso. 56. Uns 6 minutos a mais, irmão Branham diz. Como entramos em Cristo? Preste bem atenção nisso. Como entramos em Cristo? Por um Espírito. Por um Espírito. Amém? Nem sequer por um companheirismo. Não, não. A primeira coisa vem primeiro. Por uma igreja? Não. Por uma carta? Não. Por um credo? Não. Aspas. Mas por um Espírito somos todos batizados em um corpo. Fecha aspas. Não por água, não por poder, não por força, senão pelo meu Espírito, diz o Senhor, entre aspas. Por um Espírito somos todos batizados. O quê? Por um Espírito. Por onde é que o Espírito fala? Onde está a vida? No sangue, vindo por meio do sangue de Cristo. Amém? Vindo por meio do sangue de Jesus Cristo. Mas o crente não pode nem mesmo adorar a Cristo se ele não estiver posicionado em Cristo. E Cristo é toda a palavra. Cristo no nosso tempo são os selos. Os selos é a revelação completa da Bíblia, da palavra, da mensagem. Fora dessa adoração, toda e qualquer adoração é vã, porque Deus prometeu que nos dias da voz do sétimo anjo, Ele enviaria. Todo o segredo de Deus seria revelado. Todo. Então não crer nisso é descrer completamente da mensagem do dia, é descrer completamente do sétimo anjo, é descrer completamente da Bíblia. Amém? Senhor nosso Deus, nosso preciosíssimo Pai, agradecemos a Ti, Senhor. Pedimos
Fala conosco. Fala mais ainda, Senhor, ao retornar para os nossos lares. Agradecemos a Ti, Senhor, por tudo. Sabemos, meu Deus, que Tu tens feito tudo possível para aqueles que creem. Então, meu Deus, derrama bênçãos sem medida sobre cada vida, pois nós o pedimos em nome de Jesus. E desde já, meu Pai, Te agradecemos. Fica com cada um desses filhos. Fica com estes irmãos através da transmissão. Aqueles que puderam assistir, que sejam abençoados. Aqueles que não puderam assistir, sejam abençoados também, Senhor. Que cada um seja abençoado segundo a proporção da sua fé. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor. Deus os abençoe. Deus abençoe cada irmão que assistiu essa transmissão. Que o Espírito de Deus possa conduzir cada vida em nome de Jesus. Amém.